Ô, Cláudio, pega um outro ali, porque esse aqui já tá dando a bateria meio fraquinha. Todo mundo tá me ouvindo bem? Muito bem. Então vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente iniciar a nossa reflexão hoje, elevando o nosso pensamento ao mais alto, em agradecimento a Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia para com todos nós, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão de todas as horas, aquele que nos trouxe essa mensagem de libertação para o nosso espírito. Agradecimento também à espiritualidade amiga, aos benfeitores desta casa, aos mentores de cada um de nós, desta atividade, desta tarefa. Agradecemos imensamente por todo o auxílio e todo o amparo que temos recebido ao longo da nossa jornada. Nós rogamos a Jesus e aos amigos benfeitores o amparo àqueles corações que transitam por dor e por sofrimento de toda sorte, onde quer que se encontrem. Que a misericórdia do Cristo possa envolver a cada um, levar a eles o lenitivo de que necessitam, que possam retomar com serenidade, tranquilidade a sua jornada, mantendo a fé na providência divina e fazendo desta fé um exercício vivo na sua própria existência. Obrigado, Senhor, por todo o auxílio que tem nos oferecido. E como sempre te pedimos, esteja com todos nós, pois temos a certeza que de ti nós muito precisamos ao nosso lado na nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos dar continuidade, né, às nossas reflexões sobre... Vamos trocar? Só um minutinho, gente, só trocar o microfone aqui. Ao vivo é assim, travou o microfone aqui, daqui a pouco a gente troca o microfone todo. Para facilitar e não ter interrupção no meio do caminho. Pronto, trocamos aqui. O som continua bom, né? Todo mundo está me ouvindo bem? Muito bem. Então vamos dar continuidade às nossas reflexões, né, sobre esse texto da tentação de Jesus no deserto, que até hoje, respondendo um pedido da Jussara, que ela me mandou no WhatsApp, né, como é que eu gostaria de intitular essa passagem que a gente vai guardando lá as nossas memórias, né, Ju? Que a gente está trabalhando ao longo do tempo. E eu falei assim, não, coloca só a tentação no deserto. Não vamos incluir Jesus, não, porque Jesus não tem capacidade de ser tentado aqui, não. Né? A tentação de Jesus corre por nossa conta, não por conta dele. Então vamos continuar o nosso trabalho no texto, lembrando que agora a gente está fazendo leitura. Pode abaixar um pouquinho, Wilson. O Celso falou que está muito alto. Tá bom, Celso, agora? Tá beleza? Então, beleza. Ô Celso, qualquer coisa, você olha lá para aquele menino e fala com ele que é para levantar ou para baixar. Ó, ô Wilson, acorda aí, Wilson. O Celso falou que você está dormindo, não pode não. Então vamos lá. Lembrando, nós estamos fazendo agora só a leitura do texto que está em Mateus. Então é Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Então nós vamos fazer a leitura, como é o nosso hábito, e a gente vai dar sequência. Não sei se vocês se lembram, na semana passada, quem estava presente, quem estava em casa nos acompanhando, falou assim, olha, vamos dar um foco nas tentações, nos processos de tentação, para a gente entender um pouquinho, esmiuçar um pouquinho eles, e aí depois, se a gente conseguir isso, vai sobrar uma semana para a gente fazer um apanhado geral, tá?
Então, o texto de Mateus diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e a ele só prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Então, esse é o texto que também está lá no Evangelho de Lucas, também no capítulo 4, e tem um pequeno recorte desse texto no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Tá? E o nosso foco está aqui em Mateus. A gente vai continuar trabalhando Mateus. Semana passada, nós conversamos a respeito da primeira tentação. Né? Falamos sobre essa menção que Jesus faz sobre nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A gente trabalhou isso. Antes da gente entrar hoje na segunda parte, ou na segunda tentação que é proposta nesse texto, me ficou faltando, e aí revendo lá os meus alfarrápios, né, como a gente costuma brincar, uma resposta daquela enxurrada de ideias, né, o brainstorm que nós fizemos, que foi uma pergunta do Celso sobre que espírito é esse que levou Jesus ao deserto. Não sei se vocês lembram disso, que eu lembro, fui resgatar lá, viu, Celso? Foi uma pergunta que você fez, que você quer saber que espírito que é esse que levou Jesus. Foi uma pergunta que você fez lá no primeiro dia que a gente começou a tratar. Queria saber 3 vezes, que ele perguntou 3 vezes. Você queria saber que espírito é esse que levou Jesus ao deserto, porque você perguntou isso mais de uma vez, é o que o Cláudio está comentando. E aí, a gente, usando as referências que a própria Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo, traz para nós, a gente vai fazer aqui uma reflexão sobre esse espírito como sendo a comunidade espiritual. Por que a comunidade espiritual? Lucas, quando vai trabalhar o texto dele, nesse mesmo assunto, ele dá foco ao Espírito Santo. Lucas fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo. E Mateus usa apenas a expressão Espírito. Importante a gente observar no texto que Espírito está grafado com E maiúsculo. E nós observamos que na doutrina espírita, quando Espírito está com E maiúsculo, não se trata do princípio inteligente do universo, que é o Espírito com E minúsculo. Quando a gente fala de Espírito Santo, que aí a gente não vai entrar no mérito, nem nas questões relacionadas ao princípio da Trindade que a Igreja Católica trata, mas observando apenas a expressão do Espírito Santo, o que a doutrina espírita, de maneira ampla, esclarece para a gente? Se tratar da comunidade espiritual. Tem uma palestra, se não me falhar a memória, é do Divaldo Franco. Eu acho que ele fez essa palestra lá na Federação Espírita do Paraná, em que ele discorre exatamente sobre esse assunto. Eu acho que o estudo estava relacionado com o princípio da Trindade, que ele estava explicando, e ele faz uma abordagem sobre a questão do Espírito Santo.
Quando a gente fala da comunidade espiritual, é importante a gente lembrar o que o Livro dos Espíritos diz para a gente com relação aos elementos gerais do universo, né? Questão número 27. Os elementos gerais do universo estão divididos entre espírito e matéria e Deus, além de tudo isso. Então, 3 são essas bases, o que dá uma analogia para a gente sobre esse princípio de trindade que a Igreja Católica trata, né, com relação ao Espírito Santo lá também, nesse princípio. Entretanto, essa ideia do princípio de trindade da Igreja Católica, isso não é base dentro do próprio cristianismo. Isso vem de outras correntes religiosas, principalmente da corrente indiana, através do hinduísmo. É a fonte mais próxima de referência que a gente vai observar para estrutura e constituição desse princípio trinitino dentro do catolicismo, dentro do cristianismo nascente. O que não é o caso aqui, porque o texto não lida com isso, o texto não fala nada a respeito. Por que eu estou trazendo tudo isso? Só para a gente ter essa ideia de reflexão sobre que espírito é esse. Então, nós não estamos falando aqui, na nossa analogia, de um único ser, de um único espírito. Nós estamos falando de uma comunidade, não é? Então, Jesus, na proposta orientativa que ele está trazendo para a gente, teria sido conduzido por uma comunidade de espíritos a esse ambiente desértico. Qual a outra ideia, por analogia, isso traz para nós? Por mais que nós nos encontremos num deserto, nunca estaremos sozinhos. A gente vai estar sempre amparado, auxiliado por uma comunidade espiritual. A imaginação de estar só é somente o nosso ponto de vista dentro da vivência ou da experiência que a gente está passando. Aí a gente vai se sentir sozinho. Mas, de fato, não estamos sozinhos, porque o amparo não nos falta em momento nenhum. Então, é mais um ponto de conexão com o propósito desse texto para a gente entender o suporte que a gente tem. E o que a gente está percebendo? Nós estamos começando a trabalhar as provações. Jesus vai ser provado, vai ser provado, vai ser provado. Mas ele está desamparado? Claro que não. Claro que ele não está desamparado. O propósito, dentro da reflexão que a gente está fazendo, é mostrar que nós também não estaremos desamparados, por mais que sejam os desertos que a gente esteja vivenciando. Né? Então a gente vai ser levado? Podemos ser levados por uma comunidade espiritual. Podemos ser levados por condições que nós mesmos fomos provocar. Escolhas equivocadas, situações adversas que a gente vai vivenciar, que vão transmitir para nós essa ideia ou essa experiência de deserto. É o nosso deserto íntimo. Lembra que a gente comentou muito sobre isso aqui? Que esse deserto não é o deserto fora, que se a gente for olhar fora, nós vamos ter planícies imensas que não estão transformadas em montes de areia, mas que são desertos. Porque não tem convivência, você não tem um processo de colonização, então são desertos. Mas o propósito não é a gente olhar esse deserto fora, é o deserto dentro de nós. E aí a gente entrou nas tentações. Então a primeira que a gente olhou, que a gente falou na semana passada, foi a correlação com os gozos materiais. A matéria é importante para a gente. A gente pode fazer o melhor uso possível que a gente puder e que a gente quiser da matéria. A gente pode ter a matéria, mas a matéria não pode nos ter. Esse é o grande diferencial. A partir do momento em que a matéria me tem, eu vou me perder. Essa é uma lógica. Ok? Então, é só para a gente
fazer essa conexão, Celso, para a gente entender o que você tinha perguntado, então estou trazendo essa proposta de reflexão, tá? Por que eu estou trazendo essa proposta? O texto, todo texto bíblico que nós pegarmos, ele é polissêmico. O que é um texto polissêmico? O judeu diz assim, o texto tem 70 faces. Qual é a face que você encontrou? 70 faces. O texto tem 70 faces. Tem 70 modos diferentes de olhar para você. Qual é o modo que você encontrou? Entendeu? Então, estamos trazendo essa proposta de reflexão para fazermos a nossa conexão, a nossa chave. Que espírito é esse? A comunidade espiritual encaixa para a gente com tranquilidade. Tudo bem? Cristina queria falar. Pois é. Essa reflexão tem muita lógica. Mas agora eu estou lembrando que no dia que Celso fez as questões, eu fui impulsionada pela expressão, pelo verbo anterior. Agora que eu estou entendendo que me incomodou muito mais o foi conduzido. Foi levado pelo. Eu tenho uma naturalmente, impulsivamente quase, eu resisto a qualquer ideia de que Jesus foi conduzido. Sim. Mas você não está falando disso, você está falando de outra coisa. Só que agora eu estou dizendo que o que me incomodou aqui, agora que eu entendi. Isso. Nesse momento que eu entendi o que me incomodou, nesse início de passagem, mas me incomodou muito, não foi pouco. Agora, ele poderia ter se permitido isso. Agora aí, quem sou eu? Para interferir nessa avaliação do Cristo. Ele se permitiu. Como ele se permitiu estar conosco, passar por tudo aquilo, sem afetação. Sim. Por nós mesmos. Quando fala que foi por nós, está todo mundo falando a verdade, porque foi por nós mesmos, que por ele mesmo ele não precisava mais de nenhum processo daquilo. Então, foi conduzido. Eu só consigo entender que ele se permitiu ser. E isso não está escrito. Não. Eu estou fazendo tirando o espírito da letra. Exatamente. Porque acreditar que o espírito puro é conduzido é não entender o que é espírito puro. Sim. Porque se ele consegue conduzir um planeta com autorização divina, ninguém vai conduzir ele. Ele, no máximo, vai permitir que alguém pense que está conduzindo ele. Não sei se você se lembra, Cristina. Você entendeu a minha questão? Sim, entendi. Não sei se você se lembra, lá no processo inicial, que a gente foi trabalhar essa reflexão, a primeira abordagem que eu procurei fazer é com relação ao próprio texto, ao próprio fato. Que eu falei assim, lendo o texto e olhando ele do ponto cronológico, quem são as testemunhas do texto? Lembra que eu falei isso? Mateus foi chamado muito depois disso aqui, muito depois. Lucas escreve com base no que Maria reporta para ele. E Marcos com base nas memórias de Pedro. Marcos está resumidíssimo. Eu falei assim, a testemunha disso aqui foi Jesus. Só Jesus. Então, eu lembro que eu comentei o seguinte, falei, gente, o texto é uma orientação para nós. Não é para a gente se preocupar com o evento. O evento é uma instrução. Eu comentei isso, lembra? Então, dentro do evento, se a gente encaixar com esse padrão, é o Cristo narrando, ele está narrando para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento, para a nossa instrução, sem nos prendermos aos fatos. Não é para a gente ficar preso aos fatos. Entendeu? Eu fiz essa analogia de imediato. Você quer falar, Ju? Pois não. Ô Toninho, eu tenho refletido muito, né, nas últimas semanas por causa do seminário. E o Antênio, que lá em Sírios, anjo, amigo, mentor da Alcione, ele cita Jesus 2 vezes, para deixar a gente bem preocupado, né? E quando ele está falando das leis planetárias. E aí, essa parte que você está trazendo, Jesus está nos trazendo um ensinamento. É perfeito. Ele quer mostrar para nós, mas não é só para nós, não.
é para comunidades de gente que está fora da Terra, de espíritos também que estão muito acima de nós, que até cada planeta tem as suas leis. Sim. E a lei na Terra é uma lei de morte. Aqui as criaturas nascem, crescem, envelhecem e morrem. É a lei natural. Sim. A natureza aqui é essa. As leis planetárias, elas se aplicam a todas as criaturas. E o Antênio está falando para ela que a Terra tem lei que ele chama de ouvido transitório ou esquecimento temporário, que até os missionários vão ser afetados por ela. Missionários. Ele não está falando que Jesus é afetado, mas Jesus quis mostrar para a gente que a matéria vai não só trazer o esquecimento de quem somos nós, como a Alcione passou por isso, né? Esqueceu quem era, de onde veio, quem era o Carlos, teve que se segurar na solidificação dos conhecimentos do Evangelho que ela tinha no coração, para poder vencer aquela encarnação. Então, é a consistência do aprendizado, né? Para superar, porque a matéria pesa. Sim. A matéria faz esquecer, e a matéria tem as suas leis, e os missionários estão submetidos a ela. E o Antênio fala assim para Alcione: o mundo, representado por maus sacerdotes e falsos doutores, buscou tentar o próprio Jesus. Olha só. Buscou tentar o próprio Jesus. Então, ele está falando aqui que é o mundo. Esse tentador não é um espírito fulano de tal. É o mundo representado pelos maus sacerdotes e falsos doutores. Aqueles que se utilizam do conhecimento para fazer mau uso, para conduzir as pessoas à queda, à ruína, né? Então, é uma lei que pesa para todos nós e que a gente tem que ter consciência dela quando vai entrar em algum processo. Você está reencarnando? Você sabe qual que é a consequência de estar ali? Você sabe que as provas vão chegar para você e vão te tentar, como diz o apóstolo Paulo, cada um é tentado segundo a própria concupiscência. Então, é justamente onde dói é que a prova vai vir. É justamente onde eu ainda não me equilibrei, é que o tentador vai aparecer nas figuras do mundo, né? Ainda que não seja uma pessoa, mas nas circunstâncias do mundo, para poder fazer a gente escorregar e cair. Então, a tentação, ela é parte da lei planetária, daquilo que nós estamos vivenciando agora. A gente é tentado a tudo. A todo momento, você sofre pequenas tentações, que são do nosso cotidiano, e tem aquelas grandes, que é para quando você reencarnou para isso, né? Como lá o padre Carlos reencarna para ficar dentro da igreja, celibato, quietinho lá, e resgatar seu débito, não só com Jesus, com a Igreja Católica, e a tentação, Alcione reencarnada ao lado dele. Né? Então, ele queria deixar a batina toda hora para casar com ela. Não estou abandonando Jesus, não, estou abandonando só a batina. Não, meu filho, você pode fazer gato e sapato. Seu débito não é só com Jesus, não, é com a Igreja Católica. E é com ela que vai ter que ser resgatado, né? Então, essa tentação é muito maior do que a gente imagina. Sim. E lá no princípio, ele fala para Alcione, já ponderaste os obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Imagina o tempo, que a Alcione levou 10 anos para condensar o perispírito o suficiente para reencarnar na Terra. Imagina Jesus, a descida dele, a descida vibratória, passando por várias moradas até chegar a pisar o nosso chão. Né? Então, assim, a matéria, gente, pesa. A matéria tem lições a dar. A matéria tenta. E nós temos que superar. Eu não lembro quem eu fui. Eu não lembro sequer do plano espiritual antes dessa reencarnação. Qualquer decisão que eu tomo, eu tenho que me fundamentar naquilo que eu estou aprendendo com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus. Fala, não faz isso, Jussara. Presta atenção. Outro dia minha irmã morreu de rir, porque eu levantei num cansaço e eu tinha que sair. Eu falei, coragem, Jussara. Só que eu falei em voz alta. Coragem, Jussara. Ela, o pensamento foi verbalizado. Não eu me empurrando. É aquela coisa o do avestruz quando está correndo.
quando ele está quase sendo predado, ele tem um aguilhão, o avestruz, que ele finca nele mesmo para ele correr mais, né? Não sei se é avestruz ou se é ema, é um desses bichos. Então, assim, é aquele aguilhão. Você vai, vamos em frente, minha filha. Lembra do que você está aprendendo, entendeu? Então, assim, para mim, essa passagem toda tem a matéria como seu ponto principal e fundamental. Viu? Sim. E as leis planetárias, achei maravilhoso. O Antênio falar sobre as leis planetárias esclareceu muita coisa no meu coração, sabe? Me tranquilizou em vários aspectos e me fortaleceu. Bacana. Obrigado, viu? Obrigado, Ju. Obrigado a você. Cláudia quer falar, depois a Josi também quer falar. Antes da Jussara falar, traz essas colocações, eu tinha uma dúvida, agora eu tenho duas. Primeiro, vou falar da Jussara primeiro, que está mais fresca a memória. O Antênio, eu lembro que ele fala no livro que para Alcione que seria o tempo de preparação de 10 anos terrestres. Será quantos anos seria isso em Sírios? Qual a equivalência que seria isso? Seria menos ou mais, né? Aí precisa ter uma ideia de qual é o tempo, você está falando questão temporal. Aí tem que ter uma ideia de qual é o tempo de rotação do planeta em torno do próprio Sol dele, né? Porque são 10 anos terrestres que ele usa no livro, a expressão 10 anos terrestres. Isso lá para ela, eu não sei quanto seria, né? Seria interessante depois. Mas a minha dúvida, na verdade, é de pesquisa. Eu pesquisei aqui durante muito tempo, não encontrei. Dificuldade com esse negócio de tecnologia, né? Se lá em casa, se eu pegasse o livro, eu tinha achado. Qual dos livros que falam, se é há 2000 anos, ou se é no Paulo Estevão, que fala que esse Espírito Santo significa essa comunidade de espíritos puros? Uma nota de rodapé, mas de qual dos livros? Paulo Estevão. Tem por aqui? Eu acho que não. Aqui não. Mas Paulo o Emmanuel fala isso, na nota de rodapé de um desses livros. Ou é 2000 anos ou é Paulo Estevão. Tranquilo, amigo? Josi quer falar também. Aí, obrigada, gente. Boa noite a todos. Ô Toninho, a minha questão, a Jussara, ela trouxe muita coisa que eu já estava pensando e esclareceu mais, que essa questão da matéria, porque assim, esse primeiro versículo, quando você fala, né, então foi conduzido, essa palavra conduzido também ficou na minha cabeça, porque tipo assim, parece que pegaram na mão de Jesus e precisou levar ele para o deserto, como assim, né? Pelo Espírito, e Lucas já fala, né, dos Espíritos que ele vai, eu acabei não conseguindo achar aqui em Marcos, mas que eu lembro também que em Marcos ele falava de uma outra forma. Marcos fala muito pouco, ele não entra nesses detalhes mas que todos, eu acho que ele dá uma ideia de que é o Espírito de Jesus que vai sozinho, em Marcos, se eu não me engano. Mas o que eu queria falar é que... Não, ele não fala... Marcos diz assim, Marcos é versículo 12 e 13 do capítulo 1. Marcos, o texto é só assim. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve... Aqui tá diferente. E ele esteve no deserto 40 dias... sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Marcos só fala isso. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. A fera a gente correlaciona com o diabo, com o Satanás, que Mateus menciona, que Lucas menciona. Os anjos servirem, Mateus só fala isso e Lucas também só no final, depois que passa todos os processos de tentação. Por isso que Marcos é muito sintético. É porque Marcos fez só um resuminho, né? O resumo do resumo do resumo. Mas, enfim, o que eu entendi aqui, que eu acho assim, do que você está falando? A gente pode, porque como a gente falou, quando Jesus traz uma lição, não se atenha aos fenômenos, a questão da cronologia, data, nada disso. Aonde foi, qual cidade, não é isso que importa. É a lição que a gente tem que tirar dali. Né? O que é que Jesus quis dizer quanto a isso? Que você, quando tiver numa situação muito complicada, que você vai cair em tentação, porque a gente na matéria vai cair, né? Nós ainda temos situações que nós não sabemos lidar com ela, tem outras que a gente nem sabe que existe dentro da gente ainda, né? Pela nossa dificuldade mesmo de encarar, né? O espelho, né, Ju? Nossa dificuldade de encarar o espelho. O que acontece? Quando você estiver nessa situação, foque no seu espírito. Busque dentro do seu espírito essa comunhão
com todos os amigos espirituais que estão com você, porque você está amparado. Uhum. E a cada tentação, ou seja, a cada provação que você vai ter, firma nisso, porque você vai conseguir vencer. Então, o que ele veio trazer para a gente? Olha, aqui no mundo terá as tentações, terá provações, porque vocês vão vir para a carne, para a questão da evolução. Porém, existe amparo espiritual para que vocês possam ser fortalecidos. Não desistam, podem continuar. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, assim, é igual ela falou, todos os dias a gente levanta, todo dia a gente tem uma situação. Uhum. Aconteceu um caso muito chato comigo ontem, que foi um cachorrinho, eu parei no cruzamento, o cachorro entrou debaixo do carro, era um pinche, passei em cima do cachorro. Acabou meu dia, né? Chorei o dia inteiro por causa do cachorro. Orei até para São Francisco pedindo perdão para ele, porque falou, São Francisco, por favor, porque não foi culpa minha. Uhum. Mas é aquilo que a Fernanda falou semana passada, a consciência. Jesus, eu matei um ser, né? Não foi minha culpa, mas enfim. E aí, como que você faz? Orar. Entre para o Espírito, ore, peça força, porque aconteceu. E eu pedi, Senhor, o que eu preciso de aprender com essa situação? Porque não foi por acaso. O cachorro não entrou debaixo do pneu por acaso. O acidente não aconteceu comigo por acaso. Lá foi em torno da escola e o rapaz falou, olha, esse cachorro já está lá um tempão, ele estava querendo suicidar, porque toda hora ele entrava atrás de um carro. E aí eu falei, mas por que comigo? Infelizmente, né? Fiz a pergunta, por quê? Tem que ter uma razão. E aí, quando isso aqui é um consolador tão grande que você fala assim, Jesus fala assim, olha, tentações, provações vão acontecer, mas lembre que o seu espírito está amparado. A carne vai te fraquejar, a carne não vai deixar você forte, a carne vai te fazer desesperar, vai te fazer entrar em confusão e desequilíbrio. Mas em espírito, não. Em espírito você está amparado. Você vai ver, você vai conseguir sintonizar. Então, quando eu comecei a fazer oração, eu fiquei mais tranquila, né? Percebi a situação. Não aprendi ainda, não sei o que foi que aconteceu para me aprender, porque a lição ainda não foi aprendida. Mas já deu aquela calmaria. Então, assim, quando ele fala, né, que Jesus ele vai em espírito, é para isso. É para a gente ir em espírito nas nossas tribulações. Né? Buscar mais o nosso lado espiritual. Se eu falei alguma bobagem, Tony, você conserta aí, por favor. Obrigada. Não. EMEG, o importante no EMEG é que toda contribuição, a gente vai só agregando mais coisas naquilo que a gente está refletindo. E aí, você falou do processo da oração, do processo da vigilância diante do mecanismo da tentação, que é natural, como a Jussara bem colocou, faz parte do ambiente onde a gente está vinculado, e a gente vai passar por isso. E lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, Jesus orienta os discípulos invigilantes assim, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, né? Ele vai reforçar isso. Aqui, a gente pode analisar o texto de forma ampla como uma síntese desses processos que a gente vai vivenciar. Jesus está trazendo aqui no texto, o que está sendo narrado, Jesus está trazendo 3 referências de tentação para a gente. As 3 tentações são 3 referências. As 3 referências que ele está trazendo, todas elas estão vinculadas à matéria, todas. Não sei se vocês perceberam pela leitura. Porque a leitura de forma simples, objetiva, vai mostrar isso. Semana passada nós trabalhamos os gozos. Lembra que eu mencionei? Hoje, olha só o que o texto dos versículos de 5 a 7 diz para nós. Passou a primeira tentação. Então, o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Vocês sabem o que é o pináculo do templo? É o ponto mais alto do templo de Jerusalém. O templo aqui é o templo de Jerusalém. Então você imagina a construção é alta, Depois, se vocês quiserem, existem aquelas visitações que acontecem lá no Muro das Lamentações e na parte... são como é que fala?
Gente, ruínas. Nas partes das ruínas do templo. Então, existem vídeos no YouTube de expedições, né, de viagens mesmo. Grupos de viagem indo lá, visitando, e o pessoal fazendo filmagem do pináculo do templo. A altura que é, o mecanismo da construção que é. Então, era um lugar muito alto. Isso já naquele tempo. Imagina você observar isso hoje e observar uma criatura ser atirada lá daquela altura. Então o texto diz que o diabo leva ele lá no templo. Bom, ele estava no deserto. Levou ele lá no templo. Lembra que a gente comentou desse deserto, que é um deserto olhando o evento anterior, que foi ele sair do batismo? O evento anterior não é ele saindo do batismo? Do João? Ok. Então o deserto está ali próximo de Jericó, porque João estava batizando naquela região do Jordão, próximo de Jericó. Levou ele lá para o templo. Ou seja, transmutou ele de região. Colocou ele lá no templo. Templo quer dizer um lugar sagrado. Então estou te colocando num ambiente sacro. No ponto mais alto do ambiente sacro. E você pode se atirar daqui, porque se você se atirar daqui, você vai ser salvo, você vai ser resgatado. Tem referência para isso. E a referência está lá no livro de Salmo, que é um livro de sabedoria. Lá no Salmo 91, tem uma referência para isso que o texto está colocando como uma fala do diabo para Jesus. É a segunda tentação. E é uma tentação de facilidade. Envolve a matéria. A facilidade de você imaginar que tudo vai acontecer na sua vida e você vai se desvencilhar de tudo com facilidade. Acontece com a gente? A gente se desvencilha das nossas... Você se desvencilhou do atropelamento, né, que não foi o seu propósito lá? Você está se desvencilhando dele com facilidade? A proposta que o diabo está fazendo aqui para Jesus é com facilidade. Você se atira de lá e você vai ser resgatado pelos seus anjos. E qual que é a resposta que Jesus dá? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Por quê? Porque Deus sabe tudo o que é providente para você. Você não precisa tentar ele, não. Ele sabe tudo o que é necessário para você. Você não sabe. A gente não sabe. A gente não tem noção do que a gente precisa no nosso trânsito de progressão espiritual. Deus sabe. Onisciente, onipresente, infinitamente justo e bom. Então, ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que o meu espírito precisa. Eu não sei, porque eu estou imerso no processo material, não tenho a vigilância necessária, não tenho o estado vibracional para elevar o meu ponto de oração. Então, eu ainda não sei. Deus sabe. Então, eu não preciso tentar Deus para as facilidades do que eu acho que eu necessito. Então, a segunda tentação, do ponto de vista material, é uma facilidade. Você vai ser amparado, você vai ser facilitado se você recorrer aos anjos que vão te amparar. O diabo, aqui no texto, olhando o texto, o diabo sabia que os anjos poderiam recorrer a Jesus, gente. Nós não estamos falando de qualquer diabo, é um diabo com conhecimento. Tem conhecimento de causa, tem expertise. Então ele está tentando, mas está tentando assim, eu sei que se você se atirar de lá e você pedir, você vai ser amparado, você vai ser auxiliado. E Jesus é objetivo na resposta. Não vou tentar o meu pai. Pronto. Porque a proposta da lei divina não é para você precisar ficar tentando a Deus. Deus já sabe o que você precisa. Você é que ainda não sabe. Entendeu, Josi?
Então, quando a gente olha esse ângulo, o segundo ângulo da tentação, que é o nosso propósito hoje, nesse conjunto de 3 versículos, é outra tentação na matéria, as facilidades. As facilidades que a matéria pode te proporcionar. E a gente tem que tomar cuidado. Ju, depois Dudinha. Vamos lá, Ju. Depois o Cláudio também. Aqui, eu ainda estou na tentação da Josi ali. Né, o exemplo que a Josi trouxe, porque eu acho que é a tentação do poder, sabe, Toninho? A questão da culpa que a gente sente isso quase todo dia com um monte de pequenas coisas, né? Nós estamos sendo tentados, sabem o quê? No poder. A gente acha que é Deus. Então, a gente se acha maior do que Deus. Porque assim, Senhor, é minha culpa, eu matei. Você matou por quê? Quem te disse que você matou? Deus estava dormindo? Deus estava dormindo? Deus estava longe, Ju, Deus não viu. Ela foi só a pedra de tropeço. Foi só um objeto. É só um instrumento. Não é? Só um instrumento. A natureza é determinismo divino. Determinismo divino. Como é que você vai determinar que o cachorro vai viver, não vai sobreviver? O gato vai viver, vai sobreviver? Então, assim, é a nossa tentação de poder. A Josi foi tentada no poder, como nós somos, né? A gente, quando é mãe de família, pai de família, a gente manda em todo mundo, a gente organiza tudo e acha que tem que ser daquele jeito, que aquele é o jeito certo. Quem falou? Quem falou? Tem um quadro que a minha irmã pintou há muitos anos atrás, minha irmã mais velha, é muito interessante, eu gosto muito, porque ela fez uma tela, e a tela era uma paisagem, e ela fez uma folha grande do lado de fora da tela, passando para cima da moldura. Aí eu ficava observando, gente, essa menina, ela entendeu direitinho que a gente não tem que ficar nas 4 linhas do quadrado, não. Quem te enquadrou nesse pedaço? Por que tem que ser ali dentro? Você quer pintar do lado de fora? Pinta do lado de fora. Né? Então, assim, o poder ele é extremamente tentador também, em qualquer lugar. O cargo de coordenação, como nós. Eu não posso nem falar, porque eu mando tanto nesses meninos, eles obedecem tanto, com tanto carinho. E eu mando assim, eu falo, não vamos perder tempo, não. Vai ser assim, assim. E eles falam assim, não contraria Jussara, não, porque o louco manso ainda dá para levar. Agora, o louco com raiva, ninguém sabe o que pode acontecer. Apesar de eu nunca ter ficado com raiva aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas são tentações, a gente quer resolver rápido, a gente quer que seja do jeito que a gente acha que é o correto, o melhor, sabe? Então, essa fase da tentação é extremamente delicada para nós, que detemos cargos de autoridade dentro de casa, em família, autoridade no trabalho, junto com os colegas, às vezes um chefe de equipe, às vezes, né, uma coordenação, autoridade na casa espírita, nas pequenas tarefas que a gente desenvolve. Então, é um tentar. Porque quanto mais alto for o cargo, mais você tem que ser fiel, como Jesus está demonstrando aí. Mais você tem que ser o mais humilde, o mais caridoso, o mais tranquilo, o que atrapalha menos. Porque hoje em dia eu penso assim. É assim que eu peço a Jesus. Até o seminário, né? O Cláudio me mandou uma mensagem lá sobre o seminário, no dia, acho que foi no dia anterior, né? Eu falei assim, Cláudio, que Jesus abençoe a todos nós e se eu atrapalhar o mínimo possível, eu estou satisfeita. Porque eu sei que eu vou atrapalhar, eu sei que eu vou cometer erros, né? Então, que seja o mínimo de prejuízo possível, porque do lado de lá estão fazendo o melhor, o máximo, né? E assim, eles ficam na maior alegria quando a gente atrapalha menos, porque eles vêm tudo atrás colocando band-aid, colocando tala, quando precisa engessando os quebrados, tudo, né? Tudo que a gente faz de estrago, eles vêm consertando. Mas a tentação de poder, gente, é extremamente difícil de ser vencida. A autoridade com respeito, basta se olhar as nossas autoridades. A autoridade exercida com respeito, com conhecimento, com sabedoria, com humildade e com capacidade de decisão, quantas vezes a autoridade é utilizada para piorar, né? Para fazer o mal mesmo, para prejudicar alguém, né? Quando você usa parte do seu poder para prejudicar, né? Então, assim, é preciso que a gente atente a isso. Então, viu, Josi? Você foi tentada a ser Deus, né? Agora é Deus, não?
Deus é que define que hora que o cachorro vai. Ô, Ju, semana que vem, você vai comentar mais sobre isso. Por quê? Porque a última tentação está relacionada a poder, ao poder. Tem problema não? Não. Ótimo spoiler. Então já vão se preparando que semana que vem a gente vai correlacionar a última tentação que Jesus sofre aqui do diabo a riqueza e poder. Quem mais que queria falar? Duda tá lá no fundinho. Clover? A Duda foi alimentar a Sofia. Isso, foi alimentar a Sofia. Depois você fala, viu, Duda? Já que ela cedeu a vez para mim, né? Antes da gente entrar na terceira tentação do poder aí, voltando para aquelas tentações materiais, é interessante que a gente vê que a humanidade, então, tentando tentar a Jesus, né, atribui um aspecto material para Jesus, né? Ou seja, ele está na matéria, então ele pode se sentir tentado perante os aspectos materiais. Uhum. Beleza. Só que Jesus mostra que ele estava sobre a matéria, não sofrendo influência dela. Só que isso é interessante também, por quê? Se Jesus, então, estava sendo tentado em aspectos materiais, a gente pode corroborar com aquela tese que a gente sempre defende, de que não faz nenhum sentido a gente falar que Jesus não esteve aqui num corpo físico. Uhum. Porque tem gente que pensa que Jesus não veio aqui num corpo físico, principalmente com um corpo espiritual. Se ele foi tentado em aspecto material, por que faria sentido, então, se ele não tivesse um corpo material também? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Sem dúvida. Perfeito. Ótima sua contribuição. Ainda que não seja o nosso foco, né? Beleza, mas beleza, é isso mesmo. Então já derruba as teorias de quem imagina só o corpo fluídico para Jesus durante o trânsito dele na Terra. Porque realmente, você pega um texto desse, é aquilo que eu ressaltei no início das nossas reflexões, lá no primeiro dia, lá no brainstorm. Gente, a cronologia do texto só nos mostra uma testemunha. Só tem uma testemunha desse texto. A testemunha é o próprio Cristo. Que você não consegue colocar mais ninguém aqui com base na estrutura cronológica do Evangelho. Mais ninguém. Não. O diabo não vai entrar no mérito, né? Já aqui a gente tem noção, tem entendimento, conhecimento doutrinário para entender o que é a figura do diabo, o que é a figura do Satanás. E ele não vai estar dentro do propósito, né? Então a gente tem uma testemunha. E a testemunha está narrando para a gente. E a testemunha narra para a gente com o objetivo de instruir. Não está aqui por acaso, né? Então, o interessante disso é a gente tirar essa instrução. E está intimamente relacionado às tentações aqui com os aspectos materiais. Todas as tentações têm correlação com matéria. Está envolvendo matéria. Ou tem algo aqui de interessante para você fazer uso, e aí tem gozos materiais relacionados à questão da alimentação, que foi a primeira parte que a gente trabalhou. Essa que a gente está tratando, que está relacionado com o aspecto das facilidades. Quais as facilidades que você pode ter na vida? Quais as facilidades que você tem? Quando isso vira uma tentação para você? O problema no aspecto material, na condição que nós nos encontramos, de forma geral, não é você ter as questões materiais, porque elas são necessárias, né? Várias situações de sobrevivência para a gente. O problema não é você ter as questões materiais. A dificuldade é quando as questões materiais te possuem. Aí se a matéria te possui, você entra num estágio de desequilíbrio. Por que a gente consegue mencionar isso nesse texto? Vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo. Não me lembro o Espírito que menciona na mensagem, que vai dizer para a gente, Cristina que trabalhou isso aqui para nós, que todas as questões materiais que nós possuímos são bens para usufruto. Usufruto. A gente não tem posse de nada. Então, o desequilíbrio é quando a gente acredita que tem a posse. Eu tenho. Você não tem nada. Você não é dono do seu corpo.
O seu corpo é um empréstimo divino para você fazer a sua jornada espiritual nesse momento na Terra, que é onde o teu estado vibracional te permitiu vincular. Você está vinculado aqui para fazer a sua progressão. E o seu corpo foi emprestado, a sua família foi emprestada. O que você possui de condição material, econômica, financeira, estrutural, logística, está emprestado. Tem nada seu. Você não é dono de nada disso, tudo é empréstimo. Então, se é empréstimo, a gente lembra lá do livro de Jó. Se amanhã Deus falar assim, aqui, me devolve, eu quero de volta. A gente fala de fé, a gente fala de vigilância, a gente fala de oração. Qual é o tamanho da tua fé nesse mesmo Deus, depois que ele te pedir tudo que foi o empréstimo que ele te concedeu? Seja a parentela, seja a condição, te pediu de volta. Não era seu. Então, qual que é o parâmetro de equilíbrio que você vai ter se isso acontecer? Esse é que é o grande senão. Porque quando a gente se sente dono, aí a coisa está fora do ponto de equilíbrio. Você pode ter certeza disso. Quando você se sente dono das coisas que você tem, está fora do ponto de equilíbrio. Porque se é empréstimo, você não é dono. E se você não é dono, você não tem posse. Você pode aproveitar. Aí vai, o que a gente faz, o melhor que a gente pode, com o que foi emprestado para a gente. Porque se foi emprestado, tem um propósito, tem um objetivo. Se foi emprestado para você, tem um objetivo. O que você está fazendo com o objetivo? O que você está fazendo com isso? Né? Então é para a gente prestar atenção. E as tentações aqui com relação ao aspecto material remete a gente para esse tipo de reflexão. Né? Você queria falar, Celso? Cadê o microfone? Não, microfone. Não, Celso. Não é porque é rápido, Celso. É porque você precisa falar. Se você não falar no microfone, o pessoal de casa não te escuta, amigo. O que eu quero dizer é que o livro o Evangelho nos diz que os nossos valores, eles são somente valores espirituais. Sim. Então a gente às vezes fica falando dos valores materiais, não é que nós estejamos perdendo tempo, mas nós estamos falando de uma coisa que nós, como espírita, nós temos por obrigação de saber. Uhum. Entendeu, Jussara? E aí, Celso, só lembrando, né? Quando você menciona isso, o que o Evangelho, através do próprio Cristo, orienta a gente? Você quer conquistar tesouros? Conquista o tesouro no teu coração. Porque aonde tiver o teu coração, é aí que está o seu tesouro. E aí não é material, é isso que você comentou. Não é material. A gente tem noção disso. A gente tem o aspecto conceitual, né? Como eu gosto de costumar a mencionar. A gente tem o aspecto conceitual. A vivência é outra coisa. A vivência é outro processo. Né? Diga, Josi. Não, eu queria só falar que eu acho tão interessante e tão lindo a mensagem do Cristo, porque o Evangelho, ele não tem nada solto, ele está tudo ligado. Sim. E aí você percebe que Jesus, na didática que ele trouxe, ele foi de uma didática que a gente utiliza muito na educação infantil da repetição, que é para a criança aprender mesmo. Então, você vê que os ensinamentos do Cristo são coisas diferentes que vão trazer sempre a mesma vertente. E ele traz aqui nesse texto, depois, né, dessas conversas que a gente teve aqui, e, né, que a Ju falou, você fala o tempo todo que não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. E acontece uma coisa, você acha que foi você. Né? Quer dizer, para pensar. E quando você coloca aí, né, Jesus, tudo foi dentro da matéria. Qual que foi o maior ensinamento que ele deixou para a gente? Meu reino não é deste mundo, não é material. Não é material. Não é material. Eu venci o mundo. Então, ele traz para a gente de novo, nessa passagem, que a gente achou que tinha muita coisa diferente, mas é a mesma coisa da mesma história que ele traz nas outras, do espírito, da fé, de você vencer as suas tentações, de você
está cada vez mais fiel a Deus, né? Uhum. E ele aí não vai cair em momento nenhum, porque a liberdade dele de fazer a vontade do Pai, em momento nenhum ele ele duvida, né? Que a gente duvida, infelizmente. Com certeza. Aí é outra vivência, né? Só antes da Cristina falar, vou trazer um outro aspecto do texto para a gente pensar com relação à instrução de Jesus para nós aqui. Como é que Jesus nos instrui hoje? Olhando um texto do Evangelho, através das palavras que foram deixadas para aqueles que estavam à sua volta. Concordam comigo? Jesus falou ali para a comunidade que estava acompanhando ele, e esse ensinamento, essa orientação chegou para nós. Não é assim que a gente vai se espelhar no Evangelho? Não é assim que a gente vai conversar com Jesus no Evangelho? Extrair o espírito da letra? Ok. Todas as tentações neste texto são mencionadas pelo diabo com base em textos conectados ao Antigo Testamento. Conhecimento da lei. O judeu conhecia. Ok? Então, a primeira tentação está lá em Deuteronômio. O judeu conhecia. Jesus responde de igual forma. A segunda tentação está lá no livro de Salmo. O judeu conhecia. Jesus, quando ele responde, não tentarás ao Senhor teu Deus, ele está mencionando uma afirmação que está no livro de Deuteronômio. O judeu conhecia. Então a orientação para chegar para a gente é para passar por quem sabia o que estava sendo falado. Fica claro isso para nós? Só estou reforçando aquela ideia que eu coloquei lá no início. A passagem é para orientar a gente. O texto está chegando para nós. Tem uma testemunha lá, é o próprio Cristo. Ok? Então, ele está falando de coisas que a turma que caminhava com ele conhecia. Que ele está falando pautado na lei. Tudo bem? Fala, Cristina. Vão lá que nós temos 2 minutos. O tempo está acabando. Está acabando. Mas o que eu vou falar, eu tinha que falar só para mim, mas como eu não aguento, eu vou falar para todos. Que eu acho compartilha. Serviu para mim. Vocês vão ouvir. Eu vou compartilhar. Mas ninguém precisa fazer comunhão comigo, porque bateu tão forte em mim, que é para mim mesmo. Uhum. Eu trabalhei uma passagem inteira sobre desprendimento. Uhum. Mas eu própria, vou ser muito honesta, você me paralisou quando você disse assim, a gente sente que é nosso. Desculpa aí, sinto mesmo. Uma coisa é eu falar que não é, e aí eu não estou fazendo isso em referência à sua condução, não. Tranquilo. Estou falando de mim para comigo e resolvi publicitar. Uhum. Aqui, uma coisa é lindo falar que eu usufruto. É lindo falar que eu entendo. Mas se eu não sinto muito. Jornada longa a percorrer. Uhum. E eu sinto que tudo que eu tenho é meu. Gente, estou me confessando. Paulo de Tarso. Confessai-vos uns aos outros. A Cristina Simonetti sabe até as fontes. Ela sabe que eu usufruto. Ela sabe que não é dela, mas ela sente que é. E ela sofre com isso. Gente, vamos meditar que evangelho é para isso. Se evangelho for para a gente fazer igrejismo, chegar aqui, ir embora e falar assim, bati meu ponto no abrigo da luz. Uhum. Assisti o ESD, assisti o estudo de mediunidade, evangelizei os meninos, conversei com as famílias, bati ponto. Agora, se eu não sair daqui pensando, é ali que o meu calo aperta, não está vivenciando o evangelho, que é muito fácil entender. Uhum. Sentir é outra história. É outra história. Eu sinto que é meu. Sim. E não é pouca coisa não, tá? Tem é uma lista inteira que eu faria aqui do que eu sinto que é meu. E se alguém argumentar, eu ainda falo, eu fiz isso, isso e isso, eu trabalhei isso, isso e Mas... Eu trabalhei aqui, 38 anos de rede pública, 38 anos ralando na sala de aula, é meu, ponto final. Vem aqui falar que não é meu. Mas não é meu.
E isso não é brincadeira. A distância entre o que eu sei e a distância entre o que eu sei e o que eu sou é um abismo. Paulo disse, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero... O mal que eu não quero... Esse eu faço. O mal que eu não devo, que eu não quero, esse eu faço. Esse eu faço. E, gente, quem falou isso foi Paulo de Tarso. Sim. Aí a gente tem que ver a distância entre nós e Paulo também. Sim. Então, meu amigo, você me paralisou aqui de um jeito... O propósito, Cristina, não é paralisar ninguém, porque a gente está fazendo reflexão, né? E aí, é claro, sim, claro, maneira de dizer. E aí, cada um é que tem que tentar entender qual o sentido disso tudo para a gente. É íntimo, né? Não tem como a gente fazer comparação, nada. E isso é pessoal, não tem jeito, né? Essa é a característica do Evangelho. Você vai ler, vai observar, vai conceituar, vai interpretar, tem o seu ponto de referência para isso. O outro vai ter outro ponto de referência porque ele tem outros valores, outros conceitos, outros parâmetros de ação. Eu falo que falar que dor é um processo que vai passar para todos nós, falar isso é fácil. Pergunta para quem está dentro da dor, para aquele que está sentindo no corpo, na pele, o quanto está doendo. Para ele não tem nada fácil. Fácil é para a gente que está do lado de fora, pautado na orientação espiritual de que essa dor vai passar e observando a dor que o outro está vivenciando. Nós não estamos lá. Nós não estamos passando pelo processo. Vivenciar o processo mostra outras coisas. Tranquilo, amigos? Ok? Então, por hoje é só. Deu o nosso tempo. Agradecer o pessoal de casa. Acho que ficaram hoje muito ouvindo, né, Wilson? Sem comentar. Por hoje deu. Semana que vem a gente tenta abordar a parte da última tentação. Beleza? Fernandinho que vai fazer a prece, Fernandinho? Vem para cá. Senta do ladinho aqui. Fernandinha vai fazer a prece para a gente encerrar nosso estudo hoje, tá? Refletindo sobre tanta coisa, né? Acho que da mesma forma que para a Cristina foi significativo, para cada um de nós também foi, e cada um sabe onde é que tocou, não é mesmo? Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, lembrando que onde estamos é sempre necessário elevar cada vez mais. Busquemos a concentração e a conexão com o alto. Agradeçamos por esta hora bendita, em que podemos, junto com amigos dos dois planos, meditar sobre essas lições tão valiosas que atravessam os séculos e os milênios. Senhor Jesus, segura em nossas mãos e ajuda-nos em cada passo que precisamos dar. Fique conosco, abençoe nossas famílias e cada atitude, cada pensamento, cada instante de nossas vidas que temos a viver. Graças a Deus. Que assim seja. Boa semana a todos, gente, bom regresso. Isso, ótima noite, né? Até terça que vem, se Deus quiser, tá? Vamos com Deus. Boa noite.